Pode ir? Boa noite, professor Hélio, repórter Ian Galli do Bugrecast. Primeiro, parabenizar pela goleada. E eu queria que você falasse primeiro o que aconteceu com o Maurício Antônio, para substituição no intervalo, e se puder completar, que você analisasse um pouco essa dupla de zaga dele ao lado do Jonathan. Encaixou muito bem nos últimos 4 jogos do Guarani, que os dois começaram jogando, o Guarani não tomou nenhum gol. Queria que você falasse um pouco dessa dupla. Boa noite a todos. Maurício Antônio pediu no final do primeiro tempo, sentiu o adutor ali, né, não quis arriscar, voltar para acarretar uma lesão maior e por isso teve a troca. Casou muito bem, né? Ele é diferente, ele do Jonathan, né? Eles têm feito grandes jogos, mas acho que ali a gente está bem servido. Ali ainda tem o Donato, ainda tem o Rafael, que eu confio bastante, são jogadores de confiança nossa. Eu acho que ali o miolo de zaga está bem servido. Boa noite, Hélio, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? É o segundo jogo que o Guarani consegue construir uma goleada como essa de 5-0, porque o Guarani cria muito e nesses 2 jogos o Guarani soube aproveitar bem a oportunidade, né? Em cima disso você vem trabalhando, imagino, muito durante a semana, porque no início do campeonato você foi cobrado por isso, né? Que o Guarani não fazia os gols e agora a bola vem entrando. Queria que você falasse desse bom desempenho e também do grupo que você tem nas mãos, por quê? Porque a maioria dos jogadores que você está colocando, você colocou o Herbert, ele foi muito bem, você colocou o Renan, foi muito bem, e são jogadores todos que têm condições de ser titulares, né? Eu queria que você falasse como deixar todo mundo motivado também. A gente observa muito o dia a dia, né, Beretta? O trabalho deles, né? Hoje nós fomos eficientes de novo, né? Logo na segunda bola parada, né? Enalteceu o trabalho do Henrique aí, que faz a parte ofensiva de bola parada, é com ele, né? Já é mais uma vez que saiu mais um gol, assim, do trabalho que ele faz da parte ofensiva. Eu fico mais com a defensiva e ele está cuidando da parte ofensiva. Como é que a gente é uma parte coletiva dentro do campo, na comissão também tem isso aí. Em relação aos atletas, né, a gente vê o trabalho deles dia a dia, né? A gente conversa, a gente motiva, joga 11, né? A gente trabalha muito todo mundo e a gente sempre coloca aquele que vem no dia a dia se destacando bastante, né? O trabalho é muito intenso no nosso dia a dia, né? Essa semana foi muito top, principalmente em relação à transição, está melhorando bastante. É uma coisa que eu gosto bastante, né? Andar para frente. Então, acho que hoje fomos eficientes, aproveitamos a chance e quando você sai na frente, a probabilidade de você ganhar um jogo também é maior. Hélio, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Fala um pouco do esquema tático que você vem adotando, principalmente no meio campo, com Isaac e João Paulo juntos. É isso que você idealiza do Isaac? O Guarani mais ofensivo, criando muitas oportunidades, principalmente o primeiro tempo. No segundo tempo, o Guarani começou esperando um pouco mais o Amazonas, aí na parte final do jogo conseguiu fazer mais 2 gols. Mas essa é a ideia que você pensa do Isaac com o João Paulo junto no meio campo? Obrigado. Eu acho que a ideia do Isaac é o controle de jogo, né? O Isaac tem um bola muito bom, né? O futebol, quem gosta do futebol bem jogado, o Isaac entrega muito isso pra gente, o controle de bola, né? Ele é um pouco diferente do Carlos Eduardo, né? O Carlos Eduardo faz o corredor um pouco mais, anda um pouco mais do que ele. Mas o que eu espero, o que eu gosto das minhas equipes é esse controle de bola. E o Isaac me entrega bastante isso, né? O bola dele é muito bom. O dia que funciona, o dia que ele controla bem as jogadas ali, facilita bastante a vida do João Paulo. Tanto ele como o Carlos Eduardo, né? O Farias por trás, que tem um bom passe, né? Facilita bem a vida do João Paulo também. E eu também não faço o João Paulo vir tanto para trás, tem que marcar, eu deixo o João Paulo mais próximo do Maranhão ali também. Hélio... Alô? Boa noite, Hélio, tudo bom? Diego Linardo, da TV Bandeirantes. Eu queria saber, na lateral direita, para você, como que foi o Rian hoje no jogo contra o Amazonas, visto que ele estreou pelo Guarani contra o Barra, e agora ele ganhou mais minutagens, se ele acirra a disputa pelo setor. O Rian vem trabalhando, né? Um dos meninos, ele é bem agressivo na marcação, tem coisas para ser corrigido, como a gente ficou corrigindo ele o tempo inteiro, porque é jovem também, né? Mas ele é mais agressivo do que os outros, diferente. Está num momento bom também, né? E vamos continuar trabalhando, continuar corrigindo ele, como a gente tem corrigido também. E Nayan, que às vezes tem jogado também, está corrigindo o Ian também,
para ter todos à disposição e melhorar. Às vezes tem alguma relação individual que a gente tem que estar falando direto e o trabalho com esses três tem sido isso aí. Tudo bem, Hélio? Eu sou Antônio Lupe, da Rádio CBN. Queria explorar um pouquinho mais a função do Carlos Eduardo. Ele é um jogador que você trouxe, é um homem de confiança, você trabalhou por muito tempo com ele no Capivariano. Ele tem colaborado na função tática de marcação, mas com gols e também assistências. Como é que tem sido esse trabalho? Se te surpreendeu positivamente a evolução dele ao chegar no Guarani, um clube de muita pressão, você sabe como é que funciona, e por que tem dado tão certo a função dele nesse esquema tático que você vem trabalhando? Valeu. O Carlos Eduardo, eu comecei a trabalhar com o Carlos Eduardo em 2021. O Carlos Eduardo era um camisa 10 de origem lá, jogou na base como 10. E ele jogou para mim 22, 23, 24, 25, como um médio que se diz, né, no futebol moderno, né? Um cara que faz o box-to-box muito pelo lado contrário, lado esquerdo. Ele ajuda bem a questão defensiva, né, cobertura de laterais, e é obrigado a chegar na frente também, porque ele tem aquele chute poderosíssimo. Então a briga minha com ele é quantos sprints ele dá, quantas vezes ele pisou na área, quantos chutes ele deu no gol, como ele tem um organismo bem acima da média, né, então tem tido sucesso. Eu, nesse período que eu estou com o Carlos Eduardo, para mim, aqui ele é o melhor momento dele. Assim, está bem confiante, né, tenho visto ele muito bem mesmo, acho que está nos ajudando bastante também. Está muito bem mesmo. Hélio, Israel Moreira, Rádio Central, boa noite. Eu vou fazer uma pergunta um pouquinho diferente para você, aproveitando o momento de Copa do Mundo que nós estamos próximo. E eu queria te perguntar o que você sente em saber da importância que você tem na formação de um dos atletas convocados à seleção, entre os 26, que é o Fabinho, filho de Campinas, assim como você. Então, eu queria saber de você, a sua expectativa para a Copa daqui a pouco, e também de um dos atletas que você participou na formação no Paulínia há anos atrás. E se daria para dizer alguma coisa para aquele Hélio do Paulínia, hoje o Hélio, treinador do Guarani, líder da Série C. É gratificante porque eu tenho uma relação muito boa com o Fabinho, né? É um jogador que reconhece essa ajuda que dei para ele na base, né? Principalmente trocando ele de posição. Rodei bastante ele em várias posições. Fiz ele ser um polivalente, que ele, quando ele era menor, era lateral direito. E ele reconhece isso, né? E logo quando ele foi campeão no Liverpool, ele deu uma entrevista na ESPN, e aí o pessoal perguntou para ele, quem que é o treinador que você queria trabalhar? Tu não achou que ele seria o Guardiola? Tá? Ele citou meu nome, né? Queria trabalhar com o Hélio Zenando para ver como é que foi a evolução dele. Então, acho que isso é gratificante para mim e fico muito contente na formação. Eu formei vários já, né? Ele foi o que chegou na seleção, né? Mas a gente formou vários homens, né? Você pega um menino com 13, 14, até 17, eu trabalhei com ele, aí você vê ele conversando com 30, um homem que se tornou, uma família bem estruturado, a gente fica muito contente. Qual que é a outra pergunta? O que você diria para o Hélio Cizenando do Paulínia da base e para o Hélio Cizenando hoje, sorrindo, líder da Série C, num clube como o Guarani, na sua cidade, que você conhece muito bem? Não dá nem para você... Eu não tinha, quando eu trabalhava lá, não tinha essa proporção de trabalhar no Guarani, na Ponte, nem ser treinador profissional. Naquela época era outra época, era formar os garotos bem, estava entrando no meio, né, tinha acabado de sair da faculdade. E dava aula em escola também, tinha 2 colégios particulares que eu dava aula, então a correria era grande e não pensava nisso não. Pensava em formar bem os atletas, estava entrando no meio do futebol, onde eu passei 8 anos ali estudando futebol, acho que foi muito importante. Boa noite, Hélio. Diego Alves, da EPTV. Eu acho que desde que a Série C começou, acho que esse jogo de hoje talvez tenha sido o jogo em que as arquibancadas foram unânimes assim, nos aplausos, né? Tanto no intervalo quanto no fim de jogo. Aplausos ao time, a você principalmente, né? Em outros jogos aqui, mesmo com vitória, até a gente pode relembrar aquele do Santa Cruz, né? Muita chiadeira da torcida, reclamações, mas hoje não. Hoje, realmente, do começo ao fim, aplausos. E como é que foi para você, né, vivenciar esse dia diferente aqui no Brinco hoje, né? Terminar dessa forma, mais uma vitória, né, com placar elástico, né? O Breno Beretta já citou, foi a segunda por 5-0 nesta Série C. Como é que foi esse combo aí, né, dessa tarde de domingo, com vitória, com liderança e muitos aplausos da torcida para vocês? Eu acho que, como eu trabalhei muito tempo
em outra equipe, mas eu trabalhei bastante tempo. Quando você vai no seu dia a dia, você vai vendo, né, treino a treino, que o negócio está andando, que eles estão fazendo, que eles estão ouvindo, que eles estão conversando, que eles estão se cobrando. Então a gente sempre tem um pensamento positivo que vai funcionar, né? Até tinha falado para eles, né? Essa semana o que eles fizeram, principalmente as transições ofensivas que ocorreu nos trabalhos, né? E a cobrança deles, um falando com o outro, a gente vem preparado para isso, né? O que aconteceu lá atrás, eu não quero passar de novo, né? Ninguém quer, mas faz parte do futebol, né? Mas eu tenho que aproveitar bem o meu dia a dia aqui com eles, né? Melhorar o nível de treino, o nível de trabalho, né? Melhorar também a questão da humildade, né? O jogo de futebol você só ganha se todo mundo correr um pelo outro, né? Não tem ego para ninguém, se tiver ego não ganha, então acho que isso que eu tenho que valorizar. Boa noite, Hélio. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Hélio, a gente acostumou a ver um modelo de jogo seu que você não mantinha muito fixo, né? Alterava de um jogo para outro, muito se adaptando ao adversário. Repete pela segunda vez agora uma escalação com 4 homens no meio campo. O Amazonas ficou uma incógnita para hoje, né? Porque é um time que jogou com 3 zagueiros, depois jogou com linha de 4, e aí treinador novo chegando, como virar, né? Essa sua ideia de manter os 4 homens no meio-campo ali, fazer um meio-campo mais preenchido, com mais inteligência, com mais técnica, teve a ver com o modelo de jogo do Amazonas? Ou seja, vocês tinham uma informação ali já de como viria o Amazonas? Ou a gente já começa a ter uma cara do Hélio Senando que, olha, esse é o meu jeito de jogar, eu vou querer ter um meio-campo mais técnico, mais preenchido? Fala um pouco para a gente sobre isso, Hélio. Em relação ao Amazonas, a gente não tinha... A gente faz uma análise de quem jogou mais, né? A gente vai estudar um pouco o que o Rodrigo gosta de fazer, né? Ele gosta um pouco do 3 zagueiro. Fabiano já é um lateral que já não desce muito mais, como ele descia na época de Bragantino, né? Ele era bem ofensivo. E não tinha muita... Não dá para trabalhar muito em cima do adversário, né? O que eu procurei a semana é trabalhar a minha equipe, melhorar, né? Fazer o segundo jogo com os 4 homens no meio de campo. Eu gosto bastante de preencher bem o meio, né? Mas também, se tiver atacantes bem demais, a gente coloca. Mas eu acho que eu fui campeão nos lugares que eu passei, sempre com 4 homens, já trabalhei com 2 centroavantes e 4 homens. Isso depende muito do jogador e dos encaixes. Obrigado, Hélio. Valeu, professor. Obrigado.